Nós estamos aqui no livro, a continuação, e eu pensando que tinha terminado a aula. Aí eu disse, eita, que tinha terminado a aula, que era a aula do oitavo ano. Aí a gente vai ler aqui, eu vou botar o outro celular, e a gente vai ler para que eu possa ver aqui. Deixa eu ver só a professora Francisca com o link aí. Só um minutinho. Eu acho que ela vai entrar agora. Ai, ai, ai. Deixa eu só ligar pro sexto. Mas todos são lindos perante Deus, viu? Quando eu chamo a pessoa de lindo, de linda, meu jeito educado de ser. E. É não, professor, porque Maria gostou de fazer inferno na minha vida. Aham. E ela disse que tu era feio, podre de feio. Tu escutou? Ela tava dizendo, ele é feio, professor. Fiquei rindo porque ele é feio. Ai, meu Deus. Oxi. Sexto ano, não é nesse link não. Tá errado. Peraí, eu errei o link, sexto ano. Eu errei o link. Obrigado, professor. Eu errei o link. O Andy não é essa sala, não. Sai aí, sai, João Vitor. Sai, o Andy. Sai, Clara. Eu vou mandar o link certo. Sai, Clara. Sai, João Vitor. Ah, tá, já saiu. Sai, o Andy. Sai, Clara. Sai, Clara. É 0225. Ah, vou botar 2502. 0225. Por isso que ninguém estava entrando. Francisca, o link foi errado. Eu mandei o link certo agora. O link foi errado. Sai aí. Sai, Clara. Sai, Francisca. Desculpa, professor. Desculpa, gente. Oxe, não é isso não. Ai, meu Deus. Errei de novo. Errei de novo, gente. Tá errado o link. Não é o 0225, não. Ai, meu Deus. Não é o 0225, não. É o, é o 2502. Cadê o 2502 aqui? Meninos do sexto ano, saiam dessa sala. Eu errei o link. Agora eu mandei o link certo. Vá. Clara, sai da sala, Clara. Sofia, eu mandei o link certo agora. Sai dessa sala. Essa sala é do oitavo. Sofia, saia da sala, Sofia. Eu mandei o link certo agora. Volta lá no grupo. Eu vou tirar a Clara. Eu disse a Clara que não é para estar aqui, não. Vou expulsar da sala. Sofia, vou expulsar você da sala. Pronto. Obrigado, professor. Agora sim. Ah, agora sim, Francisca, viu? É porque eu errei o link. É porque um é 0.
Um é 0225 e o outro é 2502. Aí por isso que eu me banano toda vez. Aí me bananei aqui, viu? Operação instante. Eu vou entrar no ano pra gente continuar aqui, viu? Vai dar uma microfoniazinha, mas aí eu vou tirar a microfonia. Aí agora eu vou passar o livro, a gente adiantar aqui. Todo mundo tá aí já, Francisca? Sofia chegou. Faça assim, ó. Sofia chegou. Wendy chegou. Levi chegou. Levi tá aí. Ah, então tá bom. Aí o link tá lá. Tchau, boa aula. Depois a gente conversa, depois. Eita, o carro do lixo passando agora. Vamos lá, deixa só carregar o livro aqui. Ainda a gente vai ler o texto e vai continuar as atividades relacionadas ao que a gente determinou aqui, viu? Ok. Ai, ai. Só Jesus salva. Que atrapalhamento. Deixa o livro chegar. Eita! Olha o carro do lixo. Parece que quebrou o carro do lixo. Pronto, chegou aqui. Aí vamos lá para a página 265. O senhor usa uma canetinha pra fazer os negócios? Oi? O senhor usa uma canetinha pra passar as folhas? Peraí, deixa o carro passou aqui e não escutei nada. Peraí, vice. Pronto, fala agora. O senhor usa canetinha pra escrever os negócios no celular? Me deram uma canetinha daquela aqui, ó. Daquela assim, ó. É, é boa mesmo. Aí, mas eu vou comprar eu vou comprar uma mesa digitalizadora. Vou comprar no final do ano. Fica profissional. Hã? Aí vai ficar profissional mesmo. Aí não tem aquelas que o povo desenha, né? Aí eu vou comprar uma daquela. Então aqui a gente já terminou, a gente tá aqui na poesia. Pronto. A gente vai ler essa poesia, certo? Que eu já estava lendo para vocês. E a gente só atrasou um pouquinho. Letra de canção, ó. Tá na mídia. Eu acordo de manhã e eu não sei mais quem eu sou. No espelho tem um outro, um androide, um pós-eu. Um sorriso congelado esculpiu a minha cara. Deixa eu botar assim, que assim fica melhor. Esculpiu a minha cara e uma baba escorria e eu não entendia nada. Na verdade, na mentira, a realidade é estar na mídia. No conforme da certeza, na orgia do consumo, te conheço de outras luas, os meus olhos são sequelas e o quarto está escuro, a tua imagem é imensa. E eu estou para lá de tudo. No deserto, grão de areia,
entre o sonho e o delírio, que a tudo se assemelha. Na verdade, na mentira, a realidade está na mídia. E a voz da propaganda embutindo os sentidos, salivando por devotos, promovendo fanatismo, projetando divindades, compaixão e violência, baixo nível de maldades para aumentar a audiência. Aí vem para cá. Na verdade, na mentira, a realidade está na mídia, no conforme da certeza, na orgia de consumo, todo mundo extasiado, acomodado sem rumo, e o céu cuspindo fogo, e nas cinzas desse inverno, porque o brilho no paraíso é a brasa do inferno, na verdade, na mentira, a realidade está na mídia. E o palhaço perde a alma, perde a calma, e o ladrão a pontaria, o coringa dá as cartas e o assassino denuncia. E na paz dos inquietos e na pressão aqui no peito, o desafio de um futuro no presente satisfeito. Na verdade, a mentira, a realidade está na mídia, certo? Então, aqui é um texto, uma poesia. Nós sabemos que a poesia ela é dividida em estrofes. Show. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tem que voltar, meu Deus. Voltar do início. Pô. Só um minutinho. Opa. Aqui, ó. Pronto, achei. Nós temos aqui uma poesia, certo? Essa poesia é uma letra de canção. E aqui, ó, nós temos as rimas, certo? As rimas. Manhã não tem rima com nenhuma outra. As rimas podem ser dentro do texto ou na última palavra. Manhã. Manhã rima com quê? Com nada. Sou rima com quê? Nenhuma outra, certo? Outro rima com nenhum outro. Eu rima com nenhum outro. Então, aqui essas rimas são todas diferentes. Ó. Rima A, rima B, porque não é igual a A. Rima C, porque não é igual a nenhuma das duas. E rima D, porque é uma rima totalmente diferente das duas, certo? Então, tem essa questão aqui. Tem essa questão aqui, certo? De da pessoa pegar e tá tá fazendo essas rimas aqui, viu? Aí, ó, as rimas são feitas na última palavra de cada estrofe ou no meio do verso. Então, a estrofe é esse parágrafozinho aqui na poesia. É esse conjunto de versos. Isso é chamada de estrofe. Estrofe. Viu? E a linha do verso, essa linhazinha, essa linha da poesia é chamada de verso. Não é a linha do verso, não. Essa linha é chamada de verso. Viu? Isso aqui a gente já estudou no início do ano, metrificação. Aí a gente vai pegar e vai dar sequência ao restante das coisas. Então, na próxima página, nós temos aí o que é meme. Aí lê para mim aí, Davi, sobre o que é meme. Lê aí sobre o que é meme. Davizinho, lê aí o que é meme. Vou ler. Calma aí. Deixa eu ver aqui. O meme é um gênero digital que reúne imagem e texto verbal, elaborado para transmitir uma mensagem de forma rápida. Geralmente é composto de uma foto e traz uma breve frase escrita sobre a imagem. Da mesma forma que os cartoons. Os memes buscam produzir humor e ironia para criticar uma situação corriqueira, um comportamento humano ou simplesmente provocar riso, caracterizados como um fenômeno típico da internet. Os memes circulam nas redes sociais, em aplicativos celulares e outros meios digitais, e, e quando despertam interesse, costumam viralizar, ou seja, ser vistos e compartilhados por muitas pessoas em pouco tempo, espalhando-se nas redes rapidamente. Então, aí nós temos aqui, né, sobre essa definição do que é meme, certo? E aí tem aqui sobre preparação do que é um meme, uma produção,
a divulgação em circulação aqui, ó. E tem umas menininhas aqui rindo sobre algum meme, viu? Aí elas estão rindo aqui sobre algum meme. Aí deixa eu passar aqui, ó. As menininhas rindo aqui, ó. Isso aqui é como fazer a... A gente vai entrar agora na questão de concordância. Por exemplo, muita gente ela tem problema na concordância. Existe a concordância verbal e a concordância nominal. A concordância nominal é entre os nomes. E a concordância verbal é entre os verbos, certo? O verbo e a frase. Eu digo assim, nós vai ou nós vamos? Hum? Eu digo, nós vai ou nós vamos? Nós vamos. Nós vamos. Então, eu estou usando aí a concordância, viu? A concordância. Aí tem esse texto aqui, que a gente vai ler, certo? No dia a dia, nos deparamos com diversas formas de uso da língua, tanto na fala quanto na escrita. Aí vamos refletir sobre como ocorre a concordância entre os termos de uma frase. Se possível, eu leio em voz alta esse trecho do poema Vaca, Estrela e Boi Fubá, Patativa do Assaré. Leia aí para mim, por favor. Gustavo. Leia aí para mim, Gustavo. Gustavo lindo, leia aí para mim. Gustavo não está na aula, não. Eu falo, ele não responde. Ele tá com o fone de ouvido dele ali, ó, da hora que tá mostrando, tá no computador, mas não tá. Eu acho que ele deixou lá ligado, foi dormir, né? Misericórdia, Jesus. Lê aí, Arthur, para mim. Deixa eu ver se Arthur vai ler. Se Arthur tá presente. Arthur faz um século que não lê. Outro também que não tá, que deve estar dormindo. Lê aí para mim, Gabriel. Aqui a medonha fez tudo isso campo para o gado sustentar. Fez os açudes secar. Minha ela ia banhar. E a ó longe do torrão na cara. Em minha frente, uma água corre nos olhos, começo logo a chorar. Ela lindo para fubá. Saudade do Nordeste dá vontade. Já terminou? Já. Eu não entendo quase nada quando tu tá lendo, Gabriel. Não sei se é tua internet, se é teu celular. Eu não entendo nada. Luísa, lê aí para mim, por favor, Luísa. Luísa. Maria Luísa Fontinelli. Oi, tô aqui. Lê É só aí isso para mim, aí? por favor. É só isso. Ok. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo pro gado sustentar. O sertão enriqueceu-se, fez o açúcar cercar. Morreu minha vaca estrela, já acabou com meu boi fubá. Perdi tudo que tinha, nunca mais podia boiar. É lá, é vaca estreia, ô boi fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natar, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar. As águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembra minha vaca estrela e o meu boi lindo fubá, com saudade do Nordeste dá vontade de aboiar. Acabei. Ok, aí nós temos aqui uma literatura de cordel, né? Isso aqui é literatura de cordel, viu? Eita, literatura de cordel. Literatura de cordel. Patativa do Assaré, ele era do Ceará,
ele é um dos maiores cordelistas do Brasil. Aqui em João Pessoa nós temos Francisco Diniz, que ele é daqui de João Pessoa e trabalha também em Santa Rita. Aí nós temos uma linguagem aqui. Que linguagem é essa? É linguagem urbana ou linguagem regional? Uma linguagem regional, certo? A linguagem regional, ela não é urbana, é uma linguagem que tem uma boa parte das palavras, ela tem erro na concordância, mas tem criatividade. Às vezes a maioria das pessoas que fazem literatura de cordel, elas têm, não são alfabetizadas. Eu conheci lá em Pernambuco, seu Severino Ferreira, ele sabia fazer cordel, mas ele não sabia ler. Aí ele pedia para os filhos escrever o cordel, né? Aí ele fazia muito, belíssimo. Eu ouvi uma vez a recitação dele para mim, quando eu fui visitar o filho dele, no Geisel. Aí ele estava aqui, ele já estava velhinho. Aí ele fazia literatura de cordel, olha, eu fiquei encantado. Outro também é lá no outro também que eu vi foi Zé Vicente, lá em Cajazeiras. Aí em Cajazeiras tem Zé Vicente, e Zé Vicente, ele também faz literatura de cordel, além de ser repentista. Então aqui tem uma poesia, é chamada literatura de cordel, e essa literatura de cordel, ela vai estar aqui junta, ela está aqui e fala sobre essa seca no Nordeste. Então, é uma poesia. Aí pergunta, qual é o tema? Qual é o tema do assunto desse trecho? É a seca. Deixa eu botar aqui. É a seca. A seca no Nordeste, viu? Aí o restante vocês vão responder, que eu vou passar adiante. Tem a letra A, a letra B. Deixa eu ver aqui. A letra B é o quê? Sabia que a seca precisa migrar, está aí e tal. Aí a letra B, você vai ter que tirar um trecho que fala sobre a migração, certo? E a letra C, recurso estilístico utilizado para criar o efeito de musicalidade. A rima. Aqui vai ser a rima. Eu vou fazer então. E esse aqui vai ser o trechozinho lá, hoje na terra do sul. Fala sobre o êxodo rural. Hoje nas terras do sul. Certo? Você vai pegar e vai escrever aí essas respostas. Que a gente já vai para a próxima página. Vamos? Vou para a próxima página, viu? Posso ir? Depois, sexto. Vou passar, viu? Podemos? Podemos? Vou passar, viu? Já que vocês calaram, vocês estão consentindo. Aí vamos aqui para a próxima página. A próxima página fala sobre a questão das expressões e marcas próprio da linguagem que a gente fala. A linguagem que a gente fala, regional, né, além de ser regionalista, ela também é chamada de linguagem informal, certo? Aí nós temos aqui, ó, não se iluda. As mídias sociais e as bases de dados do comércio eletrônico
acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Então, nós temos aqui palavras bases, que são núcleos do sujeito, que vão ter, vão ser a base para modificar o verbo. Se elas estão no singular, o verbo vai estar no singular. Se está no plural, o verbo vai estar no plural. Olha, quando todos são famosos, ninguém é famoso. Certo? Então, todos são famosos. Então, todos, o verbo vai concordar com todos. E famosos também concorda com todos. Ninguém é famoso. Ninguém, o verbo concorda, o verbo ser, né? Ser, conjugado. Ele concorda com famoso. Aqui, ó. Aí, então, se está no singular, vai para o singular. Se está no plural, vai para o plural. Então, tem essa questão, viu? Aí a concordância verbal vai ser assim. E a concordância nominal também. Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos. Então, aí, ó, a informação, muita, está se referindo à informação, e há também, e cruzamentos únicos, certo? Cruzamentos únicos está no plural. Aí nós temos aqui, ó, os meus 2 melhores amigos vão mudar de escola. Então, quem é que vai mudar de escola? Os meus 2 melhores amigos. Qual é o núcleo da frase, do sujeito? Amigos. Então, porque as outras palavras são adjuntos adnominais. São as que estão junto do nome, porque elas podem ser retiradas. Aí, se o núcleo está no plural, o verbo também vai para o plural. A internet amplifica e registra tudo. Então, como a internet, o sujeito, ele é singular, o verbo vai ficar no singular. Como todo patrimônio, ele precisa ser estável para se tornar uma referência. E nesse processo acaba perdendo a espontaneidade. Então, o verbo aí está concordando com ele, que está no singular. Então, nós temos aqui a concordância verbal e a concordância nominal. Lê aí para mim, ô Davi, sobre a concordância verbal e a concordância nominal. Certo. Concordância verbal e nominal, né? Uhum. Concordância nominal. Concordância em um gênero e número dos determinantes. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Com o nome ou substantivo que se referem. Concordância verbal. Concordância do verbo em número e pessoa com o sujeito que se refere. Então, aí você vai ver, do jeito que eu já expliquei para vocês, né, que a concordância é isso, tem a verbal e a nominal. A verbal com o verbo e a nominal com os nomes. Então, o verbo, a regra principal é que o verbo concorda com a pessoa, em número e pessoa, com o sujeito a que se refere, certo? Então, ó, mas além da regra geral, há casos específicos. Mas aqui, ó, olha, cadê a frase? Aqui ele nem botou um exemplo. Aí, olha, outros casos especiais de concordância verbal. A concordância do verbo com o sujeito composto, que é antes do verbo. As mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Então, aqui o verbo está depois, né, o sujeito está antes do verbo. Então, tem que olhar se ele está no singular ou no plural. Se ele estiver no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, fica no plural. O outro caso é o sujeito anteposto ao verbo, ele fica no plural. Por exemplo, celular, redes sociais, GPS, tudo acaba, né? Tudo acaba. Então, tudo acaba com a privacidade das palavras. Tudo aqui vai ser o sujeito e o verbo vai concordar com esse tudo, está se resumindo tudo que está falando, e o sujeito vai estar aqui falando, né, sobre esse acaba, ele está se referindo a tudo, celular, redes sociais e tal. Se está no esse tudo que resumiu o sujeito, ele está no singular, logo o verbo vai para o singular. Aí vem o outro caso. Barreiras, caixotes, saco de areia, nada segurava a
a força das águas. Então, nada, aí ele vai estar se referindo se referindo ao que vem antes, né? Ele está resumindo tudo e segurar. Como ele está no singular, logo o verbo vai estar no singular. Com o sujeito composto resumitivo, por exemplo, palavras como alguém, ninguém, cada um, tudo, nada, o verbo permanece no singular. Agora vamos para outro. Você, Carlos e eu ficaremos encarregados da decoração do salão. Então, sujeito composto, formado por pessoas gramaticais diferentes, quando houver a primeira pessoa, o verbo flexiona para a primeira pessoa do plural. Então, se o verbo tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, aí ele vai pegar e vai ficar no plural, viu? É na primeira pessoa do plural. Concordância do verbo do sujeito pós-posto ao verbo, sujeito composto. Durante o tumulto, brigaram os juízes, os jogadores e alguns torcedores. Aí o verbo está antes do sujeito. E o sujeito, ele tem 3 núcleos, ou seja, ele tem três partes. Logo, como é um plural, nós vamos colocar o verbo no plural. Se ele tivesse, você também poderia colocar ele no singular, porque concorda com o mais próximo, certo? Ou você coloca ele no plural, certo? Por concordar com os 3, ou você coloca ele no singular, porque ele concorda com o mais próximo. E o mais próximo juiz aí, ele está no singular, certo? Se ele está no singular, o verbo vai estar no singular. Ok? Aí nós temos aqui o restante aqui que a gente vai ver aqui. Ó. O sujeito composto pós-posto ao verbo, posicionado depois do verbo, pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Então tem aqui, viu? Caso de concordância verbal, sujeito formado por nomes próprios. Se ele tiver com artigo, o verbo vai para o plural. Se ele tiver sem o artigo, o verbo fica no singular. Por exemplo, no fim do século XIX, XVIII, as Minas Gerais receberam milhares de europeus, certo? Como tem um azinho aí, deixa eu abrir aqui para quente. Como tem um arzinho aí, certo? Um arzinho aí de as Minas Gerais, tá vendo? Aí vocês vão pegar e ver que o verbo está no plural. Ó, cadê esse azinho aqui, ó? Aí o verbo vai para o plural, certo? Se fosse Estados Unidos, teve ou tiveram eleições. Tiveram eleição. E aí? Você escolheria teve ou tiveram? Estados Unidos, ó. Estados Unidos. Hein? Hein? Teve. Certo? Por quê? Porque ele não tem um artigo na frente dele. Mas se eu botasse, deixa eu voltar aqui. Se eu botasse os Estados Unidos, teve ou tiveram eleição? E aí, teve ou tiveram eleição? Tiveram. Aí, no caso, seria tiveram, certo? Porque tem esse ozinho aqui, ó. Aí ele vai para, o verbo vai para o plural. Toda vez que tiver um o na frente dessas palavras no plural, aí a gente vai ter que botar o verbo no plural, viu? Então, olha, as Minas Gerais receberam. Aí, quando eu não boto o artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais ganhou o prêmio. Então, não tem o artigo as Minas Gerais, certo?
Aqui, ó, Estados Unidos decidem lançar candidato. Isso aqui está errado, certo? Porque deveria ser os Estados Unidos, certo? Isso foi uma capa de um jornal, uma matéria de um jornal. Estados Unidos decidem lançar candidatura à Olimpíada de 2024, 4 cidades concorrem. Então aqui, ó, nós estamos vendo que aqui tem um erro, porque não tem o artigo, certo? Só seria esse aqui se tivesse o artigo. Mas enquanto não tem o artigo, ele tem que ser o verbo no singular. Estados Unidos decide lançar candidatura às Olimpíadas. Isso é de um jornal, viu? Jornal, a pessoa escrevendo no jornal, assim, horrível, né? Então aqui tem um erro. Sujeito formado por expressões de sentido quantitativo. Grande parte, o verbo fica no singular. Aí, se concordar com grande parte. Se concordar com o mais próximo, e ele for no plural, que é o caso 2, aí, ó, se aqui o verbo, ele vai estar concordando com grande parte. Aí ele vai estar no singular. Mas se o verbo estiver concordando com o mais próximo, e esse mais próximo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se ele estiver no singular, fica no singular, certo? Se fosse assim, grande parte de pessoas, não dá não. Aí fica meio incoerente. Grande parte da multidão estava nos abrigos, certo? Aí tem aí. Então você vê que se tiver no singular, o verbo fica no singular. Se tiver no plural, a palavra mais próxima também fica no plural. A maioria queria brincar. Então a maioria do mesmo jeito, fica no singular. Mas se eu for pegar e concordar com o mais próximo, e ela tiver no plural, o verbo vai ficar, o primeiro verbo vai ficar no plural, porque vocês sabem que queriam e brincar são 2 verbos. É uma chamada de locução verbal, certo? Locução verbal ou uma locução é quando tem duas coisas juntas, desculpa. Tem 2 coisas juntas, viu? Então, é isso aí. Aí a gente vai ver aqui. Peraí, deixa eu ver, o menino tá perdido aqui. Sofia, depois tu apaga lá os comentários, esse do grupo. Obrigado. Aí nós temos aqui essa parte, vamos aqui seguindo. Então, lembrar, locução verbal. Toda vez que se falar em locução verbal, é porque tem 2 verbos, um auxiliar e um principal. Aí nós vamos aqui para a próxima questão aqui. Ó. Sujeito formado pela expressão um dos que ou uma das que, o verbo vai para o plural. Pedro foi um dos que mais ficaram indignados, certo? Ou Pedro foi um dos que mais ficou indignado. As 2 formas, elas são aceitas, certo? Então, Pedro foi um dos que mais ficaram e Pedro foi um dos que mais ficou. Esse assunto cai sempre em concurso público, certo? E vocês têm que observar isso aqui, viu? Sempre cai em concurso público. Aí, sujeito formado pelas expressões mais de um e menos de um. Então, o verbo ele vai concordar com o numeral. Mais de um caso de febre aftosa foi constatado nesse gado. Então, mais de um caso de febre aftosa foi constatado. Mais de 10 casos de febre aftosa foram constatados, certo? Então, nós temos aqui a questão com mais de um e mais de algum numeral. Se for mais de um, singular. Se for, vai concordar com o numeral, né? Mais de 10. Aqui, ó, sujeito formado pela
expressão um e outro e nenhum e nem outro, certo? Um e outro falou a verdade. O verbo vai ficar ou no plural ou no singular. Um e outro falou a verdade. Um e outro falaram a verdade, certo? Aí, sujeito formado por números percentuais. Aí o verbo, ele vai ser... a tendência da linguagem moderna é fazer a concordância com o termo preposicionado que especifica a expressão numérica. 70% do povo brasileiro não pratica, certo? Aí está se referindo do povo brasileiro. E 70% dos brasileiros não praticam, certo? Então, dependendo, se a preposição ela estiver no plural, a preposição estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se a preposição estiver no singular, o verbo fica no singular, certo? Olha outro exemplo aqui. Pesquisa diz que 45% dos brasileiros dos eletrônicos dão defeito antes de 2 anos de uso. Então, nós temos aqui, né, a questão de, no caso, ele está falando dos eletrônicos. Então, está no plural, o dos, então, vem o verbo para o plural. Aí, é sujeito representado pelos pronomes relativos que e quem. Fui eu que levei os livros para casa. Então, quando tiver eu, o verbo fica no singular e na primeira pessoa do singular. Foi ele que levou também. Terceira pessoa do singular, né? Fomos nós que levamos. Foram vocês que levaram. Então, toda vez aí vai concordar com o sujeito. O verbo vai concordar com o sujeito antes do que. Viu? Aí, ó, quando o sujeito do verbo é pronome relativo quem, tem 2 formas de fazer a concordância. Fui eu quem levou o livro para casa e fui eu quem levei o livro para casa. Geralmente o mais usado é o segundo exemplo, viu? Fui eu quem levei o livro para casa e fui eu quem levou o livro para casa. Então, a gente tem essas 2 formas, mas a segunda forma é a mais usada. A linguagem mais espontânea do cotidiano, principalmente em situações que não estão plenamente planejando a fala. Ai, meu Deus. Planejando a fala ou a escrita, é comum fazermos a concordância verbal de formas diferentes daquelas orientadas pela gramática. Isso acontece mesmo com pessoas com maior grau de escolaridade. Aí, ó. Ou há quem compra tudo pela internet. Há quem compre tudo pela internet. Então, a segunda é a mais usada, viu? Aí, olha, agora aqui, vamos para cá. Aí, aqui, ó. Eu é quem fiz o conserto da porta. Eu é quem fez o conserto da porta. Ou eu é quem fez o conserto da porta. Essas 2 formas são aceitas, mas a principal é a segunda aí. Eu que fiz o conserto da porta. Outros tipos de concordância. Chegou depois de muita briga pelo telefone, os acessórios que encomendei pelo site. Certo? Então, ali chegou porque o verbo ele está no início e o sujeito depois, né? Muitas vezes a concordância é feita devido à correspondência de ideias que se cria na frase, certo? Nesse aqui é a questão da fala. A gente fala assim. Na fala cotidiana, quando o sujeito da frase fica distante do verbo ou colocado depois do verbo, é comum que se faça concordância entre o sujeito e o verbo. Então, chegou, mas deveria ser chegaram, né? Porque o sujeito está lá atrás, mas ele está no plural. A outra, tem gente que fala pouco e diz muito, mas tem outros que falam demais e não diz nada que se aproveite. Então, isso aí é uma frase bem comum que a gente escuta, mas só que aqui tem alguns erros de concordância. Tem gente que fala pouco e diz muito, mas tem outros que falam demais, não é fala demais, é falam demais e não dizem nada que se aproveite. Então, é aqui, viu?
E aí tem as atividades, que é daqui a pouco, na próxima aula, que já vai terminar essa. Viu? Então, a gente vai começar na próxima aula com as atividades. Certo? Podem sair, intervalo. Tchau, professor. Tchau, Lino. Tchau. Intervalo e a gente vai começar já já. Um minuto, vai cair para terminar. Vai ser um minuto só, viu? Um minuto, Francisca, para eu mandar outro link, viu? Pronto.